Eu adoro como o saneamento básico já começa brincando com a metalinguagem. Enquanto os créditos iniciais vão passando, a voz da Fernanda Torres diz pra gente ir sentando, encontrando um lugar nas cadeiras e se preparando para algo que está prestes a começar, até que os créditos terminam e a gente descobre que ela não estava ali só falando com a gente, o público do cinema, mas sim com o pessoal da sua comunidade sobre uma reunião que eles estão iniciando para discutir um assunto urgente na cidade. Claro que a brincadeira funciona nesses dois níveis, e ela dá o tom do que vai ser Saneamento Básico, o filme dali pra frente. Uma verdadeira aula de cinema, mas não no sentido chato e palestrinha de ser, e também não do jeito pretensioso que costuma se associar a esse elogio, muitas vezes exagerado, né? Aula de cinema. Na verdade, Saneamento Básico vai destrinchar do jeito mais bem-humorado e satírico possível diversos elementos da produção e narrativa cinematográficas, através de uma história que coloca os seus personagens leigos para fazerem um curta-metragem e, nesse processo, descobrirem por si só algumas regrinhas básicas de roteiro, captação de recursos, montagem, direção de atores e por aí em diante. E o melhor, o filme faz isso de um jeito distintamente brasileiro. É muito comum, né? A gente assistir a filmes sobre fazer filmes que sempre são mergulhados no romantismo e na grandiosidade de Hollywood, mas um dos maiores charmes de Saneamento Básico existe na sua brasilidade inconfundível, mesmo que ela venha de um recorte menor desse Brasil enorme que é o nosso país. No caso, a trama se passa na cidade fictícia Linha Cristal, no Rio Grande do Sul, e é claro que existe uma ênfase nos elementos culturais gaúchos que são diferentes do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, Recife, São Luís, enfim, somos um país continental, né? Mas tem algo muito relacionável para pessoas de todos os estados brasileiros na experiência dos moradores dessa comunidade gaúcha que dependem do poder público para lidar com alguma situação específica e quando o poder público não age, eles mesmos encontram um jeito de resolver o problema. Se, nos filmes dos Estados Unidos, essa solução surge pelo individualismo e pela crença empreendedora no sonho americano, aqui em Saneamento Básico é a união das pessoas diferentes que fazem parte de uma comunidade que traz a resolução. E essa resolução vem, inclusive, da exploração de brechas no nosso sistema político, no espírito de tentar, pelo menos, tirar o máximo de vantagem de uma situação que já é ruim há muito tempo. É o que acontece na trama do filme. A cidade precisa fazer uma obra para resolver o problema do esgoto, mas não tem verba da prefeitura. Só que existe um pouco de dinheiro captado a partir de um concurso de curtas-metragens em cidades pequenas, voltado para questões ecológicas. Então, o plano dos personagens é produzir um vídeo para esse concurso e daí aproveitar essa verba disponível para fazer a obra do fosso. Com essa sendo uma das ironias presentes no roteiro, né? Não tem dinheiro para resolver o problema, mas tem dinheiro para fazer um vídeo alertando sobre o problema. E daí eles escrevem um roteiro maluco sobre um monstro que habita o fosso da região, já que uma das regras do edital é que o filme seja de ficção. E eles imediatamente assumem que ficção quer dizer filme de monstro. Na primeira de várias piadas que surgem a partir desse amadorismo encantador dos personagens, eu diria. Tipo, eu adoro o telefone sem fio que vem da ideia de fazer um filme de ficção virar um filme de monstro, né? Já que cada um vai contribuindo ali com uma noção pré-concebida e equivocada que eventualmente chega nesse resultado ali, de que ficção significa automaticamente filme de monstro. Vale comentar também que esse dinheiro do concurso só existe porque o filho de um vereador escreveu esse projeto, que foi aprovado com facilidade, e depois desistiu de seguir em frente com ele. O que demonstra como o filme constrói toda a sua trama a partir de problemas muito reais da sociedade brasileira. A forma desigual como são alocados os recursos municipais, que muitas vezes faltam onde são mais necessários, para daí surgirem imediatamente quando existe alguma influência política por trás. Ou então a atuação chamativa e nada resolutiva de políticos que só aparecem para tirar foto na entrevista e discursar com bastante demagogia, para depois voltarem para os seus palácios enquanto a comunidade permanece lidando com o problema do jeito que estava antes. Ou até a questão eternamente discutível do valor da arte e da cultura quando comparado com problemas mais concretos, como o saneamento de uma cidade afastada dos grandes centros, né? Como fazer cinema quando nem saneamento se tem direito.
Mas a beleza é que o roteirista e diretor Jorge Furtado vai descobrindo esse valor ao longo do filme quando seus personagens se envolvem cada vez mais nessa produção e encontram algo que simplesmente não se encaixa nessa lógica pragmática das coisas mundanas. A arte, a cultura e o cinema surgem em Saneamento Básico como parte de algo muito diferente dos outros setores da administração estatal. A arte existe independente da sua função, da sua aplicação prática, né? Justamente por não ser necessária, é que ela acaba sendo essencial, de um jeito mais filosófico mesmo. É como se, metaforicamente, a arte não fosse mesmo capaz de resolver o problema do esgoto, mas fosse bem efetiva em disfarçar o cheiro, digamos assim, atuando mais para transformar o nosso olhar do que transformar o objeto para o qual a gente está olhando. O Marcelo Hessel, lá na sua crítica do Omelete, resume bem esse tipo de ideia. Mesmo que o Jorge Furtado assuma que existem distorções nesse sistema de financiamento público de cultura, os seus personagens vão percebendo o valor daquilo que eles estão criando. Não é algo tangível, né, que dê para colocar numa prestação de contas, mas um valor simbólico, emocional. E é dessa riqueza incalculável que o bom cinema é feito. E um dos personagens que melhor representa essa transformação é o seu Otaviano, interpretado pelo Paulo José, que é um homem do trabalho braçal. Ele é um marceneiro que produz objetos físicos simples e funcionais, passando boa parte do tempo criticando esse vídeo que está sendo produzido, né? Até que ele é convidado a interpretar o cientista que explica o que é esse monstro do fosso, inclusive mandando bem pra caramba, né? E vai pegando afeto pela coisa toda. Ele, que estava sempre carrancudo e cheio de dores antes, depois aparece sorrindo, orgulhoso da filha e contagiado pelo resultado daquilo que ele fez em conjunto com os outros personagens. E essa trajetória de mudança rola com todos os outros membros dessa produção também, como eu mencionei antes. É muito legal ver como eles vão percebendo que fazer um filme não é só ir lá e gravar, né? É preciso que exista um roteiro, mas esse roteiro não funciona se ele descreve coisas que não podem ser manifestadas visualmente, como o cheiro das flores ou uma festa de formatura que nunca é mostrada, mas só descrita no roteiro. Ou então quando eles dirigem os atores e vão lentamente encontrando formas de deixar o texto mais natural, mesmo que seja absurdamente divertido ver atores excelentes como a Camila Pitanga e o Bruno Garcia fingirem que atuam mal, né? Pronunciando cada sílaba das palavras do jeito como muitas pessoas amadoras fazem quando tentam atuar. Aliás, eu preciso parar e celebrar a Silene Seagal, uma das melhores personagens do cinema brasileiro, num retrato perfeito da menina bonita do interior que adoraria sair dali. Eu tenho 26 anos, eu não posso fazer uma moça que tá se formando com canudo na mão, virgem! Em que entrega uma figura divertidíssima, capaz de recitar um texto enorme do Gustavo Corsão de memória, só porque esse texto estava escrito no salão onde ela faz o cabelo tantas vezes. Num detalhe bacana que já entrega pra gente quanto tempo ela dedica à sua aparência. Da mesma forma, a Fernanda Torres e o Wagner Moura surgem super divertidos como esse casal, Marina e Joaquim, que poderia muito bem ter saído dos normais, né? Com o Wagner trazendo uma composição corporal toda desleixada e meio infantilizada, aquele adolescente que nunca cresceu de verdade, mas ainda capaz de ser surpreendentemente encantador, né? Num personagem totalmente diferente do Capitão Nascimento que ele interpretou nesse mesmo ano de 2007, vale dizer. E a Fernanda com aqueles toques de neurose e insegurança desesperada. Quem é que vai pagar, meu Deus, 10 mil reais pra gente por causa de uma porcaria dessa? Que mesmo assim encontra alguma força genuína, capaz de tocar o barco e de realizar essa tarefa que ela mesma não faz a menor ideia de como fazer. Tem também uma participação muito boa do Lázaro Ramos, fazendo o que eu descreveria como o precursor de um videomaker, ambicioso demais para o lugar onde ele de fato se encontra, né? E um defensor irredutível daquela estética de apresentação de PowerPoint dos anos 2000, que para ele vira uma ferramenta autoral de expressão da intencionalidade da linguagem, numa brincadeira nítida com a pretensiosidade verborrágica de muitos tipos de artistas por aí, né? E de youtubers também, eu diria, como eu que adoro descrever as coisas desse jeito mais rebuscado, né? Eu juro que eu faço isso com intenções genuínas, mas eu sei que textos assim devem soar meio artificiais de vez em quando. E eu preciso mencionar o Tonico Pereira fazendo o seu Antônio, outro imigrante italiano de sotaque carregado, que tem uma ótima dinâmica de amor e ódio com o seu Otaviano, surgindo com ele em cenas que nem sempre contribuem de um jeito tão funcional assim para a trama. O que não é nenhum problema, já que elas ajudam muito a dar vida a essa comunidade, mostrando ela existindo numa rotina diária, através das interações pitorescas dos seus habitantes.
com um dos meus momentos favoritos sendo depois daquela visita do prefeito, que causa todo um movimento ali que não resolve nada, e daí os dois pegam a plaquinha que a prefeitura tinha colocado ali para servir de pontezinha, justamente o elemento da discussão anterior deles. Um símbolo interessante, de novo, né, desse uso inusitado de elementos do poder público resolvendo os problemas de verdade quando são manuseados pelas pessoas que realmente vivem ali, e não pelos que foram eleitos para fazer isso. Fora isso, não tem como não curtir alguns detalhes deliciosos dessa narrativa, né? Tipo quando o filme explicita a natureza repetitiva das filmagens, repetitiva das filmagens. Tchau, Selene Seagal. Tchau, Selene Seagal. Selene. Bom dia, Selene Seagal. Com atores errando o texto de novo, né? E a câmera gravando várias tomadas, numa sensação de que a cena nunca vai acontecer. Ou até quando o roteiro mostra pra gente que um filme nem sempre é gravado de forma linear, né? Que é uma das tendências mais frequentes em projetos amadores. Eu mesmo já fiz muito isso, gravando cenas em sequência na mesma fita de uma câmera. Aliás, um motivo bem pessoal que me faz gostar tanto de Saneamento Básico é justamente como ele captura esse espírito da filmagem independente, com os problemas que você nem sabia que existiriam aparecendo e a equipe precisando criar soluções rápidas e funcionais para lidar com isso. O que me lembrou a produção do meu primeiro curta-metragem live action, chamado Desbrava, que eu fiz em 2007, e que também passou por vários desafios de logística e uma dose bem dolorosa de financiamento próprio, digamos assim. Qualquer dia eu posto ele aqui para vocês assistirem, talvez muito em breve. Mas tem uma questão interessante que eu queria trazer para fechar essa análise de saneamento básico que eu descobri lendo o texto do jornalista Wilson Ferreira no site Cinegnose. Ali, ele comenta muito sobre a imagem substituindo a própria realidade a partir de uma observação interessante, dizendo o seguinte, né? Se em toda a história o homem se esforçou para captar a realidade através da imagem artística e de dispositivos técnicos como o cinema e a fotografia, agora, dentro de um regime de produção de imagens eletrônico e digital, onde a imagem parece superar a realidade, a situação se inverte. É a realidade que tenta imitar a imagem. E daí ele retoma a história do seu Otaviano, que era contra a produção do vídeo, e no final acaba, inclusive, produzindo móveis temáticos vinculados ao Monstro do Fosso, que virou uma atração turística para a cidadezinha de Linha Cristal. Num exemplo de uma espécie de sina que cai sobre esse lugar, que vivia num estado de inocência histórica, mas que acaba seduzido pelo atrativo da representação imagética e daí condenado a fazer essa metalinguagem de si mesma, né? Se perpetuando não mais através daquilo que é real, mas sim pela reprodução estilizada de si mesma nas imagens do filme O Monstro do Fosso. E daí a gente lembra que o problema do esgoto sequer foi resolvido, mas ele já não importa mais, porque a cidade abraçou esse retrato estilizado de si mesma, com mais esse toque de ironia existindo nessa questão sanitária que deixa de incomodar quando serve para atrair turistas e gerar empregos, fazendo a gente até pensar na exploração da miséria que rola em muitos filmes que se dizem interessados em pautas sociais. Enfim, Saneamento Básico é maravilhoso porque ele consegue ser tudo isso, né? Uma comédia indiscutivelmente brasileira, um jeito de ensinar cinema que brinca com as influências internacionais inescapáveis que a gente tem, mas que traduz essa coleção de referências num fazer cinematográfico intrinsecamente nacional e que consegue construir personagens reais e caricatos ao mesmo tempo, porque o nosso povo é assim mesmo, né? Ele existe, ele tem camadas e ele tem traços marcantes de personalidade também, que na mão de diretores piores viram só caricaturas, mas que Jorge Furtado transforma no retrato deliciosamente genuíno e estilizado do brasileiro. Conseguindo até fazer uma autocrítica, né? Alfinetando a nossa política e a nossa forma de viabilizar produções culturais, que está longe de ser perfeita, mas que é a que a gente tem, com o seu lado bom e o seu lado ruim. Em resumo, um filme completo e, como eu disse, uma aula de cinema. Mas diz aí o que você acha de Saneamento Básico, o filme, vamos continuar essa discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Desculpa.